Jesus abençoe a nossa manhã, com um convite muito carinhoso da cidade de Tuiutaba, mais especificamente da equipe, que auxiliou na organização desse evento, um evento extremamente tradicional no movimento espírita brasileiro, e pelo qual eu tenho um carinho enorme por ser de Uberaba, né? Então eu cresci participando da Cometrim, primeiro frequentando as atividades ligadas ao Departamento de Infância e Juventude, e agora mais recentemente colaborando, não com a frequência que desejava, com os trabalhos mais ligados à madureza, já que o nome do encontro, por sugestão do próprio Francisco Cândido Xavier, foi acrescido de um M, né? Mocidade e madureza. O convite feito diretamente pelo Juliano Veloso solicitava que o tema a ser tratado nessa manhã se ligasse a um aspecto estudado na apostila da Federação Espírita Brasileira, ligada aos estudos aprofundados do Espiritismo, relativo à evolução do pensamento religioso. Quando ele me apresentou o tema, eu fiquei muito feliz, embora seja um tema extremamente explorado na casa espírita, nunca é demais abordá-lo. Ainda mais um encontro que tem por diretriz central estudar o livro Céu e Inferno. O livro Céu e Inferno, cujo título é de natureza literária, tem um subtítulo que é de natureza pedagógica: A Justiça Divina segundo o Espiritismo. E não há como estudar normas de vida, leis regidas pelo amor de Deus, sem percebermos como, ao longo da evolução, a criatura humana na Terra amadureceu sua concepção de tudo que é a obra do Criador. Então, estudar a evolução do pensamento religioso na Terra é compreender sobre uma nova perspectiva, e a mais necessária, a mais essencial, o que vem a ser lei divina. As possibilidades de compreender esse tema são inúmeras. Eu precisava priorizar uma para a manhã de hoje. E o caminho escolhido, a opção feita, foi a de entender como o ser humano amadureceu sua concepção de Deus e a sua percepção do mundo espiritual através das Escrituras, que são o legado de nossas próprias existências, de nossas próprias experiências, nos primeiros momentos de nosso amadurecimento. Então nós vamos analisar a evolução do pensamento religioso através de todas as manifestações escritas da nossa inteligência espiritual, do nosso senso de espiritualidade. É claro que a evolução do ser humano no orbe terrestre ganha um impulso novo, é potencializada pela presença de espíritos que aqui chegam extremamente comprometidos com a justiça divina, mas ansiosos por um novo porvir. Aqueles espíritos vindos em fluxos migratórios e que encontram na Terra uma oportunidade de redenção. Um grande contingente, nós sabemos, através da mediunidade de Chico Xavier e a literatura de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, veio do sistema de capela e auxiliaram na composição de 4 pilares civilizatórios da nossa história. Em todos esses pilares civilizatórios nós encontraremos manifestações de uma espiritualidade superior, muito adiantada, embora não fosse praticada. A primeira que eu quero destacar diz respeito à tradição espiritual da Índia, que tinha por foco aclarar o entendimento humano sobre as leis kármicas. Nós encontraremos as orientações relativas a esse tema na famosa Canção do Venerável, o livro Bhagavad Gita,
que se pauta no diálogo entre a divindade Krishna e o jovem príncipe Arjuna, relativa aos processos kármicos nos quais a reencarnação funciona como instrumento de burilamento do coração humano. O segundo destaque é dado à civilização egípcia. E o grande livro dos mortos, aquele compêndio, aquela reunião de papiros antigos, que se concentram no entendimento das forças eletromagnéticas que nos circundam. Esse é o grande legado da civilização egípcia. Esse livro, que também é conhecido, tinha o seu nome original como o livro de saída para a luz ou de retorno à luz. Por fim, nós encontramos a civilização grega como representante dos povos arianos. E na espiritualidade grega, uma grande contribuição através dos processos de intervenção do mundo extrafísico na vida física e corpórea. A gente encontra algumas nuances, algumas sugestões sobre o mecanismo que rege a relação entre encarnados e desencarnados na própria obra de Homero. Nos livros A Ilíada e Odisseia, os espíritos aparecem como agentes do nosso cotidiano, interagindo conosco, na forma de deuses do Olimpo, com destaque, especificamente na obra da Odisseia, para a deusa Atena, que age como um genuíno desencarnado, interferindo no destino e na trajetória dos encarnados. Contudo, as três civilizações, embora muito tenham contribuído para o nosso entendimento sobre a reencarnação, as forças energéticas que nos circundam e o processo de interação entre mundo físico e extrafísico, não abordaram aquilo que nós podemos considerar como tema central no que diz respeito à espiritualidade, que é a existência e a paternidade de Deus. Esse tópico, esse tema, mereceria um investimento mais substancial da governadoria do planeta Terra. E esse investimento espiritual se deu através daquela primeira manifestação dentro daquilo que Allan Kardec e os espíritos da codificação denominaram as três revelações. A ideia de Deus, segundo uma perspectiva amadurecida, lúcida, pautada em um entendimento sofisticado, muito avançado para a época, nós encontraremos nas escrituras do Velho Testamento. Primeiramente, naquele compêndio que reúne os 5 livros fundamentados no legado mediúnico de Moisés, a chamada Torá, mas também nos desdobramentos dessa escritura que encontraremos nos livros proféticos, nas crônicas históricas, na literatura sapiencial. Nesse arcabouço teológico, nós temos o fundamento de tudo que seria, adiante, as luzes de uma evolução que caminha verdadeiramente para Deus e não mais se centra na figura do homem. Para fortalecer essa ideia, eu gostaria de destacar no livro Êxodo, um dos livros baseado na mediunidade de Moisés, mas enriquecidos como obra coletiva por outros médiuns auxiliares, no capítulo 24, versículo 12, onde num fenômeno de teofania, de voz divina, que não vem ao caso abordar e especificar,
Deus diz a Moisés: sobe a montanha até mim e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra, a lei e o mandamento, que escrevi para ensinares aos homens. E aí cabe uma observação importante. A linguagem do Velho Testamento é uma linguagem lúdica, literária, poética. E a nossa compreensão tem que se dar primeiro pelos caminhos do coração, extraindo o espírito da letra. Porque ao mencionar o texto bíblico, que era necessário que Moisés subisse ao monte, até Deus, e lá ficasse, a Escritura destaca que não há como se consolidar um investimento espiritual de tal envergadura sem médiuns capazes de elevar o tônus mental a um padrão vibratório excelente. A um padrão vibratório que permita a comunicação daquelas esferas que se responsabilizam pela nossa evolução. E mais que isso, não só subir a um padrão vibratório de excelência, mas também permanecer nele, ficar nele, sustentando a vibração, de modo a favorecer o intercâmbio. Depois disso, o versículo avança, mencionando que as escrituras seriam gravadas em tábuas de pedra. E aqui vale uma observação histórica. O registro escrito atende às necessidades civilizatórias que já se regiam sobre a perspectiva de um Estado organizado. Então era necessário memorizar, não só através da mente humana, mas também através do registro físico. Toda a contabilidade do Estado, todas as informações relativas à engenharia da época, à medicina da época, eram gravadas já, em primeiro momento, em tábuas de argila. Contudo, a civilização mesopotâmica sentiu a necessidade de um conjunto de leis, de regras e normas que regessem o comportamento humano no âmbito da convivência. E é então que um estadista chamado Hammurabi ordena que as deliberações tomadas por ele e a sua assessoria jurídica fossem gravadas, codificadas e padronizadas para funcionar como matriz legal para a vida civilizatória. Mas não em argila, não em cerâmica, e sim em pedra. Porque elas não seriam mutáveis, elas não seriam alteradas. Elas valeriam para qualquer época do reinado de Hammurabi e em qualquer região. E é assim que a providência divina queria que o povo hebreu, o povo responsável por esse avanço considerável no campo da espiritualidade, deveria perceber as leis de Deus como um elemento imutável do universo, como aquilo que vale para qualquer criatura em qualquer parte da criação divina. Algo a ser considerado também nesse versículo é o fato de se mencionar lei e mandamento, não no plural, mas no singular. Porque, em verdade, se a mediunidade de Moisés nos deixa o decálogo, é válido considerar também que o decálogo não é mais do que o registro de uma única lei e 9 comentários. Apenas o primeiro mandamento bastaria para a nossa evolução. Eu sou o Senhor seu Deus, que te tirou da escravidão.
Não terás diante de mim outros deuses. As manifestações que dizem respeito à mediunidade de Moisés são aquelas que vieram para tirar e alavancar a humanidade de um mar de lama espiritual chamado politeísmo, o culto a vários deuses. E hoje ainda nós encontramos uma humanidade que se rende ao culto de várias divindades, à idolatria. Ao culto da posse, ao culto da beleza, ao culto da sensualidade. E a pior forma de idolatria, o culto a si mesmo, o egoísmo. A proposta, então, para a evolução da coletividade humana é o de amor e submissão às leis de um único Deus, Criador e Pai de tudo que existe. O resto é comentário. Por isso, a autoridade divina recomenda a Moisés: vá e ensine ao povo o que eu te escrevo. Ensine à humanidade a amar um único Deus de natureza espiritual, essencialmente espiritual. O resto é consequência. Mas acontece que aquela comunidade que tinha a primogenitura espiritual da terra estava disposta a conhecer e divulgar a ideia de um Deus único e espiritual, mas não de vivê-la, não de vivenciá-la. E por isso a comunidade judaica se afastou do principal mandamento da lei e passou a flertar com outros maridos, já que a relação com a autoridade divina deveria ser uma relação de aliança matrimonial. Por isso, aquela mediunidade excepcional dos profetas que sucederam a Moisés se referiam a essa comunidade como uma comunidade adúltera. Aquela que flertava com os demais deuses. Salomão amava a Deus, nos deixou um grande patrimônio literário por amor a Deus. Mas também amava o ouro, também amava o sexo, também amava o poder. Então vem a mediunidade extraordinária dos grandes profetas da lei. Aqueles que tinham como compromisso alertar, atentar aquela comunidade adúltera para a importância de um culto espiritual ao Deus único. Por isso nós encontraremos no livro de Isaías, no capítulo 30, versículos 8, 9 e 10, um lembrete importante. Depois de uma série de oráculos e afirmações, a autoridade divina personificada em Jesus diz ao profeta: vai agora e escreve-o, os oráculos, em uma tabuinha. Grava-o em livros que se conservem para dias futuros, para todo sempre. Porque esse povo é rebelde, constituído por filhos desleais, filhos que se recusam a ouvir a lei divina. E é interessante a gente observar que nos escritos proféticos, os profetas mencionam eventos futuros, mas recorrendo a verbos que se conjugam no pretérito. Uma estratégia literária de suma inteligência, que conservaria a atualidade dos escritos. Porque hoje nós lemos as profecias sobre o nascimento de Jesus presentes no livro de Isaías como evento passado, mas Isaías as escreveu cerca de 700 anos antes. A ideia de escrever um texto que fosse sempre atual em qualquer época da humanidade era para destacar a segunda parte desses 3 versículos,
que faz menção à humanidade como um povo rebelde, desleal e que se recusa a ouvir a lei de Deus. E o apontamento das nossas atitudes como atitudes de rebeldes é para sugerir a obediência. Sugerir porque a lei de Deus não se impõe de forma arbitrária, mas respeita o tempo e o livre-arbítrio de cada um. Mas sugere também, ao apontar a nossa deslealdade, que devemos ser fiéis. E ao destacar a nossa pouca atenção dada à lei divina, que tenhamos mais vigilância, obediência, fidelidade e vigilância. Como vivenciar esses três aspectos quando o mundo é tão convidativo, tão sedutor? E porque é convidativo e sedutor, em expressões de vida mais rasteiras, mais horizontais, nós, quando muito, vivemos a lei divina, o amor integral a Deus, que deveria ser integral, de forma parcial, inacabada, incompleta. Por isso, na programação evolutiva de nossa comunidade planetária, já estava inscrito, já estava profetizado a importância da encarnação do governador espiritual do orbe, que viria para mostrar a possibilidade real de uma vivência da lei em toda a plenitude. Daí a encarnação de Jesus. E lá no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 6, nós teremos uma pequena informação do evangelista, que assinala a importância dessa encarnação. Quando João menciona que Jesus, no episódio da mulher a ser apedrejada, abaixou-se, curvou-se para baixo e escreveu na terra com o dedo. Curvou-se para baixo porque foi necessário que Jesus descesse ao nosso ambiente de convivência, em condição humana, mas com respostas de natureza divina, com reações de natureza divina. Gravando, registrando na terra de nossa alma coletiva a lei de Deus. Não por meio de intermediários, mas de forma direta. Daí, os misteriosos escritos na terra não serem feitos com um graveto, nem com um caco de telha, mas com o próprio dedo. Porque foi a presença, a manifestação pessoal de Jesus, que marcou profundamente os corações que com ele conviveram. E esses corações acabaram por se tornar aquela primeira geração de homens altamente influenciados pela personificação da lei na terra, que foi Jesus Cristo. São os tarefeiros da primeira hora, aos quais Paulo se refere na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 3, dizendo: evidentemente vós sois as cartas do Cristo, entregues ao nosso ministério, e escritas não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, nos corações. Porque a primeira geração de obreiros da Boa Nova, porque os trabalhadores da primeira hora eram expressões vivas da lei de Deus.
era o amor a Deus transformado em cotidiano, em dia a dia, em convivência concreta e palpável, com cheiro, com forma e com cor. Viva. Esses tarefeiros da primeira hora conseguiram, com suas exemplificações, com caráter operacional de seus estudos, que não se restringiam ao conhecimento teológico, mas eram vividos. Articular 3 forças poderosas que criariam condições para o progresso não só individual, daqueles que àquele tempo não conseguiram entender o pensamento de Jesus, mas de todo o orbe. E essas 3 forças são a tradição religiosa, todo o arcabouço espiritual que conseguimos acumular com a experiência que tivemos nas mais diversas religiões, somado à influência direta do Cristo, ou indireta, através dos santos da lei, dos apóstolos, dos missionários, que ao plano físico vêm para nos mostrar que Jesus vive. E por último, a terceira e mais poderosa força, ainda maior que o exemplo dos apóstolos, que o exemplo das cartas vivas, que é a percepção natural e espontânea da lei no mundo íntimo, no interior de cada um. Força psíquica esta, que foi abordada por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, na questão 621. Quando ele pergunta à espiritualidade, onde de fato estaria escrita a lei de Deus? Estaria ela escrita em tábuas de pedra? Estaria a lei de Deus escrita em tábuas de carne? No exemplo vivo dos apóstolos? E os espíritos dizem que não. A lei divina estava escrita, sobretudo, na consciência. Se expressava também, mas de forma refletida, através dos livros, através das escrituras, através da tradição literária. Se manifestava de forma refletida através do testemunho dos santos. Mas, acima de tudo, se manifestava de forma direta através da consciência. Mas como ler o maior mandamento da lei, de amar a Deus sobre todas as coisas, no livro da própria intimidade? Com que mecanismos? Com que instrumentos? Através da experiência. E nós podemos afirmar isso com tranquilidade, porque esta única questão de O Livro dos Espíritos mereceu do esforço de Allan Kardec um livro inteiro. O Céu e o Inferno é uma obra inteira dedicada à questão 621 de O Livro dos Espíritos. E na segunda parte, no capítulo 8, Expiações Terrestres, nós encontraremos dentre vários exemplos, de como uma consciência se desperta, acorda para o entendimento de uma espiritualidade profunda, através de experiências provacionais e ou expiatórias. Eu me refiro ao caso do velho judeu Simmel Slisgo, caso mencionado no capítulo 8 da segunda parte. O velho Simmel havia sido, na transição do período medieval para a Idade Moderna, um estadista.
Um grande governante que enlouqueceu pela posse do ouro e passou a impor aos seus súditos, aos seus governados, um jugo terrível de exploração, que no ápice de sua loucura, de seu devaneio pela posse, decretou que também a esmola dada aos mendigos seria tributada. Fiscais, agentes do governo tirânico, abordavam os mendigos da região e deles retiravam um percentual da esmola recebida. Mas um dia chega para todos, inevitavelmente, o momento da morte física. Que é aquele momento em que a consciência se depara consigo mesmo e não consegue mais fugir da própria realidade espiritual com subterfúgios, com mecanismos e estratégias de autoengodo que se manifestam através do luxo e da pompa. O velho Zimmel, quando ainda tirano recém-desencarnado, se deu conta de seu apego pelas sensações proporcionadas pelo corpo físico, ao sentir também através desse corpo, não mais o paladar das iguarias caras de seus banquetes, não mais o perfume das flores que ornavam seu castelo, não mais a visão do ouro que iluminava o seu leito, mas sim a ação dos vermes a corroer seu corpo em decomposição. Após um primeiro momento em que a experiência terrível sob o túmulo despertou aquela consciência para a vida de equívocos que havia levado, veio a consequência mais grave. Porque a consciência se viu desperta e acordada para apontar quem eram aqueles que foram prejudicados pelos excessos daquele governante. E durante mais de 200 anos, aquele rei passou a visualizar diariamente cada um dos mendigos que haviam encontrado a fome e o frio, porque tiveram a misericórdia alheia usurpado de suas pobres bolsas. Ao término de 2 séculos, ou mais de 2 séculos, aquele espírito decidiu recompor a sua vida dentro de panoramas e padrões que se afinavam com a proposta de amor de Deus pelas criaturas. E quando uma consciência chega nesse momento, o amor de Deus responde. E por isso, o Evangelho segundo o Espiritismo menciona que esta é a segunda mais importante palavra do alfabeto divino, depois de amor, a reencarnação. Aquele tirano recebe a orientação de seus tutores espirituais, de seus benfeitores, que de imediato recomendam a ele que reencarne na condição de israelita. Porque na história da humanidade o povo judeu sempre foi vítima de desconsideração coletiva e ainda o é. Muitas vezes dentro do próprio movimento espírita que repudia a tradição judaica. Ao reencarnar na condição de israelita, também reencarna filho de pais ávaros. Aliás, de um pai ávaro e uma mãe bondosa. Que logo na sua infância o deixa órfão. O pai o rejeita.
e ele passa às mãos de um tio que o explora sistematicamente. Após anos de exploração nas mãos de um tio tirano e déspota, que se comportava exatamente como ele havia se comportado, através do trabalho ele consegue se emancipar e procura de novo os irmãos, mas só encontra os sobrinhos também órfãos e adota as crianças. E Zimmermann passa a trabalhar como um curtidor de tabaco para sustentar a si mesmo, mas não tinha recursos para sustentar as crianças. Para manter a saúde e o conforto daquelas crianças, ele passa a pedir esmolas. E quando, por ordenação do plano maior, para que ele estendesse o seu amor para além dos laços consanguíneos, aquelas crianças morrem prematuramente, ele descobre que não consegue mais viver sem auxiliar o próximo. E passa a auxiliar crianças, filhas de viúvas. Porque percebe também que as viúvas morriam muito cedo, porque abriam mão do próprio pão para alimentar seus filhos. E continua no seu ato cotidiano, sistemático e abençoado de pedir esmola, não para si, mas para os outros. Depois de uma existência, esse homem conquistou a consideração e o respeito de toda uma população, de toda uma cidade. E quando o desencarne veio buscá-lo, para que ele recebesse na vida espiritual os louros daquela vitória moral genuína, toda a população da cidade, os beneficiados pelo seu trabalho caritativo e os que o auxiliaram nessa empreitada, cortejaram seu corpo e agradeceram a permanência dele entre todos aqueles que de um modo ou de outro necessitavam do seu exemplo. Essa é a comunicação que Zimmermann Lithgow dá a Allan Kardec, demonstrando que só quando a tradição religiosa e o exemplo dos grandes apóstolos, cartas vivas do Cristo, se conjuga a uma consciência desperta, é que nós temos uma reencarnação verdadeiramente proveitosa. Todos nós reencarnamos com uma pauta reencarnatória que nos favorece de todo modo para o quitamento de nossos débitos kármicos. E isso eu encontrei num livro pouco explorado pelo movimento espírita. Resultado de uma excursão que Chico Xavier realizou com Valdo Vieira para a América do Norte e o continente europeu, que se chama Entre Irmãos de Outras Terras. Nesse livro há um capítulo intitulado 20 Assuntos com William James, em que André Luiz, dos Estados Unidos da América do Norte, entrevista o memorável filósofo, pai da psicologia norte-americana, William James. E em dado momento, André Luiz pergunta a William James: que recado, que mensagem o senhor poderia enviar aos espíritas do Brasil? E quando eu li a lição recentemente, eu imaginei aos espíritas da Cometrim. E o William James respondeu: creio ser possível sintetizar diretrizes para todos nós, através do seguinte programa: sentir em bases de equilíbrio, pensar com elevação, falar construtivamente, estudar sempre, servir mais. Essa é a pauta reencarnatória de todos nós. É o caminho a ser seguido. É o caminho
a verdade é a vida. E a dica que eu posso dar para vocês na manhã de hoje é que sigam a pauta de trás para frente. Primeiro, servir mais. Porque através do serviço, nós perceberemos no sofrimento do próximo e na gratidão do próximo a importância de compreender melhor a lei divina. Estudar sempre, porque é necessário povoar o nosso psiquismo como um mecanismo de autoproteção contra a influência infeliz. Falar construtivamente, porque o estudo nos possibilitará um processo de fiscalização daquilo que deve ou não ser dito. E ao fiscalizar o nosso verbo, nós acabamos afetando ou qualificando a qualidade dos nossos pensamentos. Quando nós houvermos atingido o estado de servir mais, estudar sempre, falar construtivamente e pensar com elevação, então nosso mundo íntimo, as nossas emoções, os nossos sentimentos ficarão serenos e pacíficos, oferecendo campo favorável à influência dos nossos benfeitores. E isso nós conseguimos através de uma vivência da doutrina espírita. Eu encerro então minhas palavras com uma recomendação de Humberto de Campos no livro Cartas e Crônicas, no capítulo 4, incrivelmente intitulado Treino para a Morte, em que Humberto de Campos diz o seguinte: se já possuis o tesouro de uma fé religiosa, viva de acordo com os preceitos que abraça. É horrível a responsabilidade moral de quantos conhecem o caminho, mas não se equilibram dentro dele. Que Jesus nos abençoe. Acabamos de ouvir Aloísio Elias, da cidade de Uberaba, em palestra proferida na Cometrim de Tuiutaba, dia 1º de novembro de 2015. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.